Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o engenheiro agrônomo Eduardo Zabrox. Eduardo Zabrox é uma pessoa muito organizada. Antes de se apresentar aqui ao nosso programa hoje, ele já me lembrou que essa é a 6ª participação dele. Então, bem-vindo à sua 6ª participação, Eduardo Zabrox. Eu agradeço a você, Ronaldo, porque é uma satisfação muito grande participar do Fórum Livre, onde a gente vem sem saber o que vai ser tratado, o que vai responder. Não tem nada preparado antes. O chumbo é grosso e vem na hora. Então, o telespectador que não se lembra, o Eduardo Zabrox foi um dos precursores do Proálcool, trabalhou com a equipe do senhor Maurílio Biagi, na época na Zanini, e ele tem umas posições realmente que ele defende com muita competência e com muita clareza. E eu até quero começar a nossa conversa de hoje, Zabrox. Você, no último programa, você colocou que a Petrobras estava deixando de investir, estava deixando de olhar os biocombustíveis, porque olhava o pré-sal, e o pré-sal ele realmente tinha uma condição melhor de negociação de comissões desses contratos, que a Lava Jato desnudou isso, mostrou isso de uma maneira muito clara. Eu queria então que você retrocedesse um pouquinho no tempo e repetisse o que você falou nessa sua entrevista conosco aqui, sobre a energia dos contratos da Petrobras. Aquela oportunidade que você havia perguntado sobre essa situação de apoio ao desenvolvimento do nosso programa do etanol, tão divulgado, tão invejado, e que estava sem apoio, né? Eu tentei chegar numa justificativa que posteriormente se provou como sendo verdadeira, porque essa rede de captação de recursos, de contratos, de empresas do governo com empresas particulares, esse pedágio que o empresário tinha que pagar, porque se ele não pagasse, ele não pegaria o contrato, iria então para o partido dominante, os partidos dominantes do governo e para pessoas envolvidas nessa situação. Então eu chamei na época uma forma mais delicada de que esses contratos tinham energia e que a procura era a energia desses contratos. E quantos maiores os contratos, mais energias eles tinham. Então, gastar dinheiro dentro do setor sucroenergético com projetos Greenfield, Brownfield, com projetos na área, eram projetos complicados. A análise envolve parte agrícola, parte industrial, comunidades, meio ambiente, uma série de coisas. E a energia era muito pequena. Enquanto que o setor de petróleo e gás propicia grandes contratos. A plataforma aí variava aí de $1 bilhão, $2 bilhões. Então, qualquer percentual representava uma energia muito grande. E então, e facilitava também a movimentação dessa energia, a distribuição dessa energia. Aqui e fora, como agora as instituições do Poder Judiciário estão localizando no país e fora do país, tanto que já se recuperaram mais de $800 milhões na Suíça, né, considerados ilegais, que vão ser repatriados, né? E ainda mais
com um problema mais agravante ainda, dentro da sustentabilidade, que é o governo patrocinar a produção de um combustível fóssil, que está aí hoje muito discutido no mundo inteiro. Existe um protocolo de mais de 100 países, aí oriundo da reunião do COP21, em Paris, em dezembro do ano passado, para reduzir o lançamento de CO2 na atmosfera, para evitar o aquecimento global, e nós estamos investindo para aumentar o uso de combustíveis fósseis, enquanto nós temos uma área muito grande a ser explorada de combustíveis e de energia renovável. Além de mais uma observação para acabar essa sua pergunta. Ninguém sabe o que vai acontecer no fundo do mar. Se você perguntar a um geólogo, a algum cientista, ninguém sabe o que vai acontecer com essa perfuração louca aí para todo lado, nesses espaços que estão sendo criados lá embaixo. O que vai acontecer? Vai afundar? Vai ruir? Nós vamos ter maremotos? Ninguém sabe. No caso nosso do etanol, nós sabemos. Nós utilizamos a terra, né, a radiação solar, a tecnologia, e produzimos um combustível aí continuamente, com o domínio nosso e mais a parte que a gente não pode dominar da natureza, mas produzimos, enquanto no fundo do mar, quem sabe o que vai acontecer. Então, já é um pecado por definição. Você acha que é correto afirmar que foi o pré-sal? E evidentemente que no pré-sal está embutido essa energia que você se refere com muita propriedade. Quer dizer, são as comissões pagas aos agentes públicos e agentes políticos, partidos políticos, para que possam viabilizar negócios. Seria essa a grande razão do governo, porque na verdade foi essa crise toda, as costas viradas para o setor dos biocombustíveis. Isso se iniciou em 2007 com o presidente Lula no seu primeiro mandato, o primeiro ano do segundo mandato. Então fala-se que a Dilma atrapalhou, que a Dilma quebrou o setor. Também é verdade, mas começou já na época do Lula. Bastou o Roberto Rodrigues deixar o Ministério da Agricultura, o sucessor dele acabou seguindo todas as políticas públicas voltadas para o setor dos biocombustíveis, que não era muita coisa também, não tinha subsídio algum, mas tinha pelo menos o respeito, né? E o assunto dos biocombustíveis estava na agenda. E o presidente Lula, o grande mérito dele com os biocombustíveis também não foi que ele implementou o setor, ao contrário. Isso tem que ser dito também. Ele apenas usou isso como um cartão de visita ou um cartão de apresentação do governo dele. Mas a gente vai puxar a história, a cana 1532 chegou no litoral de São Vicente, daí se constituiu sem ajuda governamental nenhuma. Depois tivemos o advento do Proálcool, uma ajuda sim, mas ajuda para implementar plantas e usinas e destilarias autônomas à época. Então fica assim essa questão só para a gente entender hoje que, visto toda essa sujeira, toda essa imundícia, toda essa corrupção, que é uma coisa inimaginável, quer dizer, ninguém poderia imaginar isso de ser consciência, que pudesse vir à tona o tamanho desse roubo, assalto aos cofres públicos que foi feito via Petrobras. Fora, já se fala em Ministério do Planejamento, se fala em Eletrobras, quer dizer, difícil vai ser achar o ministério onde não tem, ou a estatal que não tenha havido desvios. Mas eu vou tentar resumir a pergunta. Esse motivo, o motivo principal disso tudo que a gente está vendo aqui e a quebra do setor dos biocombustíveis teria sido essa? Você diz com relação à energia dos contratos? Não, a questão da quebra do setor de biocombustíveis. Eu acho que o bolo sempre leva vários componentes, né? Tem o leite, a farinha, a manteiga, o açúcar, né? Até fermento, as castanhas, né? Fermento. Né? O fermento. Então, isso é um bolo, né? Você fazer uma cisão, separar isso, vamos dizer, desse fato histórico, é uma coisa um pouco difícil, porque além da natureza, nós temos um
outro impacto, que é o impacto do mercado externo, né? Que atua também sobre o nosso mercado, porque a grande força é a exportação, né? E o açúcar, principalmente, vamos dizer, o irmão do etanol, né? Dentro da família, o açúcar tem um mercado muito grande e muito estável internacionalmente, por problemas políticos, problemas climáticos, etc. E também é um componente que atua muito, né? Agora, num país fechado, como é o Brasil, um país fechado, você vai para fora, todo mundo sabe, o Brasil é um país fechado. Nós temos a herança coimbrana, né? O domínio cartorial, como diz o Roberto Rodrigues. É o domínio cartorial. Nós teríamos que ressuscitar o Reagan lá, que fez a deregulation nos Estados Unidos. Falou, gente, nós temos que reduzir essa burocracia, nós temos que dar liberdade para o empresário, para ele poder assumir risco e poder... Agora aqui, as coisas vão para trás. Quem faz o negócio, daqui a pouco tem mais um papel para você preencher, você tem mais um decreto, você tem mais um negócio, entendeu? Então as coisas ficam normalmente mais complicadas, né? Então, partindo disso, que é um regime cartorial, quem tem influência maior é o Poder Executivo, que tem as ferramentas na mão, né? Quais são as ferramentas que ele tem na mão? É o BNDES, para investimentos a longo prazo, que está envolvido também com contratos com energia. Circula aí na internet um vídeo em que apresenta as obras do BNDES em diversos países, vários contratos, né? Bilhões de dólares que foram colocados lá fora, que nós não sabemos como vão ser pagos, que garantia em que, e ao mesmo tempo, o interesse social do país, dos setores produtivos são deixados para trás, né? Então, o governo tem isso na mão. Ele é o principal responsável. Porque se ele tivesse elaborado, como teve na época inicial do Proálcool, antes tivemos o Proaçúcar, né, que teve uma influência muito grande, foi do mercado. O mercado subiu o açúcar, né, houve projetos, né, e depois o mercado caiu, criou problema, nós tínhamos excesso de cana, então nós tínhamos que fazer álcool, está sobrando cana, o que vamos fazer? Não, vamos fazer álcool, juntou o pessoal aqui de Sertãozinho, né? Que já falamos várias vezes, né? Vamos fazer álcool e tal. E, então, mas tudo sob a asa do governo, porque investimento pesado a longo prazo é muito difícil uma empresa, o empresário ter caixa para bancar aquilo, né? Como qualquer projeto desse tem um envolvimento muito grande na área produtiva, na indústria, né? Na área agrícola, a cadeia toda, né, da área agrícola, né, de semente, vamos dizer, a parte genética, da parte de equipamentos, de produtos químicos, etc., é uma coisa que puxa e cria emprego lá. E cria bastante emprego, né? Porque eu já comentei uma vez aqui, que economia, o que é economia? Economia é emprego. Se você diminui o emprego, você não tem jeito de aumentar a economia, porque é a peça, como se diz, é o neurônio que se comunica, é o emprego com o emprego que vai multiplicando, vai comprando, vai criando emprego, vai... Então, nós chegamos numa situação que o governo estabeleceu esse software de arrecadação do dinheiro público através dos contratos, tá? E perdeu o rumo. Tanto que a gente nota aí políticos importantes do governo que são obrigados a contar histórias aí que a gente não imaginava que estava acontecendo. Podia até imaginar, mas até o primeiro degrau, o segundo, mas não podia imaginar que ia chegar no 10º andar, né, como a coisa está hoje, né? Porque onde você for mexer, você vai achar coisa. A Petrobras mesmo, eu já tive a oportunidade de comentar, tem uma área da Petrobras que até hoje eu não vi investigação nenhuma. Não apareceu nem na área aí do Ministério Público, nada. Que é a área de compra de combustível no exterior.
Quem são as comissárias que compram combustível? Para onde vão essas comissões? Ela compra milhões e milhões por dia. Gasolina, petróleo, diesel, uma hora falta, ele tem que repor. E não tem uma programação, tem muita compra no spot. Tá? Não, nós precisamos amanhã de tantos barris de diesel, né? Transformado em diesel. Não, pô, mas não tem agora no mercado. Não, pega o que tiver. Aí tem 3 navios que vão indo para não sei aonde, então muda o navio, vai para lá, vem para cá. E a comissão é um setor muito mais fácil de... que também deve estar envolvido. Se esses outros estão envolvidos, esse também está. Bom, eu acho que nós estamos aqui agora falando do cenário político, né? É um problema político que eu não teria condição de abordar, porque ele é tão complexo, né? E nós estamos vendo as abordagens nos principais veículos, né, da mídia, né? As televisões, né, os grandes jornais, os jornalistas envolvidos, né, trazendo ao povo, felizmente, essas informações, e o povo voluntariamente está saindo à rua para mostrar que ele não quer aceitar isso de jeito nenhum, quer que mude. Por quê? Porque o emprego foi lá para baixo. Né? Todo mundo está sentindo. Então cai o emprego, ele não tem condição de pagar a prestação da casa, né? Aí ele vai diminuir a compra no supermercado, tem a escola, então ele vai numa outra empresa, ela está demitindo, é demissão voluntária, automóvel esse ano já cerca de 30%, já caíram as vendas. Então a situação, nós sabemos que ela está podre, vamos dizer, perante o mundo. Você acredita que a presidente Dilma Rousseff se sustenta no poder? Eu acho que não. Eu nunca vi uma situação dessa, eu estou com 74 anos, comparado com a revolução, o que a gente chama de revolução, a militar, ela foi tão rápida e seca, não teve essa coisa toda, né? E a história dela a gente conhece, mas essa encebação política, né? Em que mais de 30%, dizem aí alguns órgãos aí do Congresso, está também com o rabo preso, né? E temos problemas na vice-presidência, na presidência e tudo mais. A propósito, deixa eu lhe interromper. Você está falando em vice-presidência, o Clipe Brasilário da última quarta-feira reproduz uma notícia do relatório reservado, que é um boletim que circula junto aos principais executivos do país, referindo-se e citando a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que nós tivemos até o prazer de, há uns meses atrás, entrevistá-lo aqui no Brasilário. Então, o senador Delcídio do Amaral, ele faz uma denúncia e apresenta provas de que Michel Temer, vice-presidente da República, que está se preparando para assumir, em dando certo o impeachment na Câmara Federal, depois do Congresso Nacional, o Michel Temer recebeu 8 milhões de reais de comissão de compras de etanol da Petrobras. Então, isso que você fala é verdade. O que a gente pode perceber lendo e acompanhando o que a mídia está mostrando, política não é um assunto de política, na verdade virou um assunto judiciário e um assunto policial. Né? Porque há uma mescla de prisões e de movimentos da Polícia Federal, Ministério Público alinhado com essas denúncias todas, e o juiz Aldo Moro vai cumprindo o seu papel de juiz e dando um ensinamento, e quem sabe isso sirva de projeção para as próximas gerações de juízes do nosso Brasil, porque não dá para imaginar que só agora surgiu a corrupção. Essa corrupção está arraigada. Existe em todos os lugares e tal. Nessa dimensão que está o Brasil hoje, que o Brasil nós lideramos, né? No Zika lideramos, né? Entendeu? Na poluição, né? Na violência, nas gangues do tráfico, né? Nos assassinatos, e mais agora a corrupção também. Isso. Então o Brasil está ocupando uma posição mundial, no rating mundial, fantástico, de ponta cabeça. Se você olhar a lista de ponta cabeça, nós estamos primeiro, né?
Então, esse, vamos dizer, é o cenário político, em que há divergência sobre isso, por exemplo, o TSE e tal. Existem os comentários também que, no caso de invalidar o pacote, seria a presidente e o vice-presidente, todo mundo envolvido. Esse assunto que você falou do vice-presidente e assumir, né, como que seria. Então, isso está sendo especulado de tudo quanto é jeito. Então, o que eu vejo aqui, vamos dizer, numa conversa com você, esse cenário devido, vamos dizer, a bola de cristal embaçada, em 3 setores, né? Esse político, administrativo, que a gente comentou, a economia e o mercado. Que estão abandonados? E a tecnologia do nosso setor. Então, 3 setores. O mercado, o segundo, vamos dizer, passando para o segundo segmento dessa bola embaçada, né, de cristal, que é bom, se fosse eu colocasse, né, ano tal, dia tal, aparecesse lá, mas infelizmente ela fica embaçada. O mercado, se você considerar as previsões da FAO, do crescimento da população mundial, né, você vai ver que a população vai crescer, né? A população vai crescer e vai aumentar o consumo. Vai aumentar o consumo de alimentos. Tá? A tecnologia, a parte, vamos dizer, de saúde também vai substituir alguns produtos, como nós sentimos no próprio açúcar hoje, né? Substituído por outros adoçantes de origem vegetal, por problema de calorias, de diabetes, etc. E tal, uma coisa que antigamente você não escutava falar, né? A Inglaterra hoje está colocando um imposto sobre refrigerantes que têm determinados conteúdos de açúcar, né? Até 8%, até 8 miligramas por litro, 10 miligramas, vai partir do ano 2018. Então há uma PROA, que é uma grande discussão hoje das empresas fabricantes, bolsa de valores, etc., em cima disso, que o governo lá da Inglaterra, com as unidades do Sistema Nacional de Saúde deles, fazem uma inter-relação entre o excesso de açúcar dos refrigerantes com a obesidade. Então é uma nova abordagem, lá um assunto específico lá na Inglaterra. Então, o mercado, né, que nós estamos falando do mercado, o mercado vai ser sempre crescente. O açúcar vai ter esses problemas, né, que nós competimos aí, né, com Índia, Tailândia, África do Sul, Austrália, o Peru, Colômbia e tal, mas são países que têm acordos bilaterais e estão mais protegidos dessas flutuações. Nós aqui, que somos submetidos aí ao Mercosul, onde países que não têm nada a ver com a nossa economia podem vetar composições nossas, aí os absurdos feitos, né, pelo primeiro segmento que nós discutimos, né? Então, o mercado, com todas essas turbulências, o mercado vai ser crescente. Vai ser crescente. Porém, a produção é diretamente vinculada à equação da produção. Qual é a equação da produção? É a disponibilidade de água, a disponibilidade de solos, a disponibilidade de radiação solar, a disponibilidade de condições topográficas para mecanização. São condições predisponentes que devem ser localizadas dentro da terra para se tornarem produtivas. Umas com mais facilidades, outras com menos. O Brasil tem uma condição territorial fantástica, né? Nós temos aquela célebre piada, né, do Deus, mas você fez um país
maravilhoso, cheio de rio, floresta, mar, praia, 5.000 e tantos quilômetros de costa, não tem vulcão, não tem deserto. Falou, mas espera aí que eu vou te contar quem que eu vou botar aí dentro. O povo conta essa piada, né? Então, nós temos condições predisponentes fantásticas, né? Só que nós não conseguimos até agora, então, administrar essa de forma adequada. Então, nós continuamos ainda, vamos dizer, agredindo a natureza, não entramos ainda por causa devido vamos dizer, ao sistema de educação, de trazer para o povo para entender o que é a sustentabilidade, vamos dizer, que é a palavra. Na propaganda todo mundo fala, não, sustentabilidade, mas o que é a sustentabilidade? Nós sabemos que são 3 itens. Né? É o econômico, o social e o ambiental. Então, eles têm que funcionar os 3 de forma equilibrada. Tá? Se você vai fazer um projeto que vai produzir, vai faturar, ele tem que, ao mesmo tempo, respeitar o local que ele está trabalhando e contribuir para a comunidade onde ele está. Né? Então, voltando então na localização do Brasil mundialmente, a gente teve oportunidade de viajar para outros países, continentes. No caso do Peru, por exemplo, existe muita irrigação, chove muito pouco, tem produtividade alta, mas exige uma nova tecnologia para suprir essa falta de chuvas regulares. E no caso do Peru, eu sei que você é consultor, inclusive, de projetos lá, de cana-de-açúcar, de usinas de açúcar. Mesmo irrigando, você tem um equilíbrio, há um retorno financeiro garantido do investimento? Eu não posso, vamos dizer, entrar assim. Eu trabalho mais na parte, vamos dizer, do projeto em si, na parte de gerenciamento de projeto e tal, a parte da resposta da taxa interna de retorno e tal, isso aí está muito vinculado a cada grupo. Tá. Tem grupos fortes, assim, vamos supor, Amador Aguiar tem tantas usinas. Perfeito. Né? O seu Setúbal lá tem tantas usinas, ele é dono do banco, tem não sei quantos supermercados, tem quantos. São grupos, sabe, assim, fortes, tem contratos, o país tem contratos bilaterais de fornecimento, então é uma coisa meio fechada, protegida. Tá. Né? Mas na tecnologia agrícola está comprovado, né, que você tem uma produtividade bem maior, porque não chove, então você controla parte da vegetação, você tem da vegetação da cana, colocando água, colocando alimentação, você cresce a cana até um ponto que a sua máquina tem condição de cortar, porque se passar acima de uma certa produtividade, você vai ter dificuldade de ter uma máquina para cortar aquela massa de bioma que você produziu em cima da areia, né? Porque tem muita radiação. Na África, a maioria dos projetos, falta água também. Eles têm parte da água, mas a cana que consome aí cerca de 1.400, 1.500 milímetros, varia conforme a latitude e a altitude, né? Mas vamos falar na faixa de 1.400 a 1.500 milímetros. Isso aí o que significa? Isso aí significa mais ou menos, cada milímetro são 10 metros cúbicos. Então você multiplica aí, você vai ver a quantidade de metros cúbicos por hectare que você precisa por ano para um hectare de cana. Então lá, por exemplo, pega um lugar que chove 800 milímetros, né? Para 1.500 você precisa mais 700. Então você teria que ter o sistema ser compatível com aquela chuva existente para você completar os 1.500. Só que já fica mais difícil, porque você não pode regular aqueles 800 que vem da natureza. Né? Onde não chove de uma vez, você controla. Mas onde você precisa completar com água, já fica mais difícil essa complementação para ver o sistema então é um monitoramento mais específico. Então cada local tem uma característica, né?
Nós aqui no Brasil, nós estamos sentindo secas recentemente, pela mudança do clima, o aquecimento global, mudança, El Niño, etc. e tal, né? Estão havendo mudanças, né? Nós tivemos um ano de secas aí violenta, a produtividade nossa aí caiu abaixo de 70 toneladas por hectare, né? E nós não conseguimos. Se pegar, por exemplo, trabalhos, aí, exposições feitas pelo Caio, que é uma pessoa... Dos caras Corrêa Carvalho. Corrêa Carvalho, né? Que é uma das pessoas que mais conhece esse mercado, esses dados todos, uma pessoa excepcional. Você vai ver que, considerando o ciclo da cana, né? Quantos anos você corta, vamos dizer, e a produtividade por hectare, elas estão lá entre 70, 80 e pouco, eles vão variando nisso aí. E a idade média do canavial aí perto de 3 e pouco, né? Então, o mercado, eu já estou falando da tecnologia, mas o mercado, com relação ao combustível líquido, ao caso do etanol, nós temos possibilidade de avançar. Mas o governo tinha que ter uma definição. Eu já falei aqui uma oportunidade com você, que o nosso sistema cartorial, como disse o Roberto Rodrigues uma vez, nem que Jesus Cristo, Deus, sente aqui, ele vai conseguir juntar isso, porque uma parte é do planejamento, a outra parte é do Ministério da Agricultura, a outra é da exportação. Você não consegue administrar esse negócio, né? Então, nós temos hoje a Agência Nacional, né, de Petróleo e Combustíveis Renováveis, tá, né, a ANP, etc. Os combustíveis renováveis estão lá na edícula da ANP. Né? Você chegar lá, onde é que é o setor? Fala, meu amigo, o senhor está vendo aquela bananeira lá no fundo, aquela casinha? Esse setor é lá. Né? Então... E essa situação ela se agravou agora com o petróleo, com essa queda brutal. $40 e dizem que vai chegar a 20. Mas isso aí está ligado, então, a essa crise mundial, ao terrorismo, né? A situação lá no Iraque, na Síria, ao terrorismo, que aumenta o custo do seguro, transporte marítimo, a imigração. Então, aquilo que eu falei, o bolo, tem vários componentes, né, diretos e indiretos, que atuam em cima do negócio, e é muito volátil também. Né? Agora, as condições nossas aqui não são voláteis. Nós conhecemos bastante as condições nossas de produção. Então, passando para a área de tecnologia, o que nós temos que fazer? Aumentar a produtividade. Na indústria, para você aumentar de 87%, 89%, 88%, de eficiência da indústria, para aumentar 0,3, 1 ponto, aumentar 1 é uma dificuldade violenta. Mas na agricultura, você pode perder tranquilamente 10 toneladas por hectare, 15 toneladas de cana, transforma isso em açúcar, você vai ver em ATR ou ART quanto que você perdeu. Então, foi muito oportuno, porque eu assisti esta semana a última entrevista sua, acho que o Vitor Campanelli. Sim, penúltima. Que eu queria abrir aspas aqui. Eu conheci o velho Pascoal Campanelli. Seu Pascoal, né? Que dá o nome à Agropastoril Pascoal Campanelli. Um dos sócios da empresa, o Antônio Campanelli, que é o pai do Vitor, foi meu conterrâneo na escola. Formou um ano antes de mim. E trata-se de um povo, eu fico até emocionado de falar, de uma pessoa assim, um pessoal de primeira linha, sabe? Você realmente foi muito feliz nessa entrevista. Deixa eu lhe fazer um comentário enquanto você... Que eu queria só... Pois não. Então, o que o Vitor falou aqui, eu conheço o trabalho deles, né? Desde que começou. Porque eles eram grandes plantadores de laranja. E saíram da laranja e entraram na cana.
Eu lembro o dia que o Antônio me ligou para perguntar sobre alguns detalhes da cana, quando eles estavam começando. E eles realmente criaram um modelo, né? E o Vitor foi muito firme em afirmar o trabalho deles visando estender a lavoura de cana e aumentar a produtividade e integrar. Aí no caso deles, que eles faziam uma integração de resíduos animais, né? Com a parte de adubação da cana, plantio de milho no meio. Então, um trabalho que, vamos dizer, devia ser apoiado pelo governo, levado, multiplicado, para você fazer o que está sendo feito, para aumentar a produtividade, diminuindo custos, né? E respeitando a sustentabilidade, né? Então, eu queria te cumprimentar. Obrigado por essa entrevista. Eu queria só lhe explicar que eu conheço o setor de cana. Eu cheguei em Ribeirão Preto, comecinho de 80, e a minha primeira pauta, eu dirigia o escritório regional da Folha de São Paulo, e a minha primeira pauta foi exatamente o meu editor Boris Casoy me pediu para fazer uma matéria aí, mas veio pelo Telex, veio a mensagem assim: você dá uma detonada nesse projeto de Proálcool, isso não vai lado nenhum, isso aí na verdade é uma brutal transferência de renda do setor público para o setor privado, né? E eu tive a sorte de conhecer o Dr. Duarte Nogueira, o pai do nosso hoje secretário estadual dos transportes, o deputado federal Duarte Nogueira. E o doutor Nogueira, o pai, que era prefeito de Ribeirão Preto, ele falou: olha, eu acho que... Eu fui consultá-lo, porque eu não conhecia nada de cana, né? Fui consultá-lo e ele falou: olha, eu acho que não, eu acho que, de repente, Norte Fluminense, no Nordeste, as condições não são as adequadas, mas aqui na região nós temos projetos maravilhosos. E ele me recomendou que eu procurasse o Maurilinho Biagi, que tinha assumido com o falecimento do pai, comecinho de 80 nós estamos falando. E fui a Santa Elisa para conhecer o Maurílio, conhecer o modelo de trabalho de Santa Elisa, que ainda hoje é uma referência, não é? Quer dizer, vinhaça, cogeração de energia, registro de todos os cortadores de cana, de todos os seus trabalhadores, técnicas modernas de agricultura. E eu lhe confesso uma coisa, Zabrox, de 80 até os dias de hoje, eu pouca coisa vi de inovação no setor, poucas coisas vi de inovação. Se eu pegar o modelo da Santa Elisa, já fazia cogeração, aproveitamento de vinhaça já tinha isso. E eu tenho, até outro dia a gente teve uma entrevistada aqui que nos mencionou que o processo industrial na sua essência é exatamente o mesmo, de 80 para hoje. Nós não temos muita mudança aí. E eu fiquei admirado quando eu fui procurar a Agropastor Campanelli e conhecer o que um jovem que não é engenheiro agrônomo, né? A maneira dele enxergar a parte agrícola do processo de produção. Eles não têm usina, mas eles têm cana, eles têm na área de rotação milho e tem 60, 70 mil boi confinados nessa fazenda que a gente foi visitar aqui na região de Olímpia. Então eu fiquei realmente admirado e entusiasmado, e eu até entendo a sua emoção, porque aquilo ali demonstra de que se nós investirmos, não precisa ser muita coisa, não. No caso deles, o forte dele ali é agricultura de precisão. Se nós investirmos um pouquinho em cima de agricultura de precisão, de olharmos um pouquinho a cana de uma maneira diferenciada, o que esses grandes grupos internacionais que vieram para o Brasil, a gente percebe e ouve falar isso, poucos entendem de cana, poucos dão valor à parte agrícola, esquece que 60% do custo de uma usina é a cana-de-açúcar. Se eu estiver errado em algum número, você me corrija, porque você é mestre, doutor nisso aí. Mas eu fiquei entusiasmado em ver que realmente há maneiras diferentes de tecnologia disponível e tecnologia aberta, quer dizer, qualquer pessoa pode ligar para o Campanelli, marcar uma visita lá e conhecer o que eles estão fazendo. Eu acho seus comentários procedem bastante, mas eu tenho que fazer uma ressalva que existem outras iniciativas também. Essa é uma das que existem, é um caso típico, né? Mesmo porque a agricultura de precisão,
não é só o soft colocado numa máquina A, fabricante A, ou do fabricante B, ou do fabricante C. A agricultura de precisão, depois eu quero falar alguma coisa da parte industrial. A agricultura de precisão envolve desde o diagnóstico da área que você vai trabalhar. Né? O diagnóstico, a qualidade dos solos, né? Os ambientes de produção, os subambientes de produção, todas as condições do que o francês chama de terroir, que é a integração das condições onde você vai trabalhar com a lavoura, com a cultura. Em cima disso, né, que você vai, essas informações todas, o planejamento viário da sua lavoura, onde vão estar os carregadores principais, os secundários, as áreas de reserva, a movimentação do teu tipo de mecanização, porque uma coisa é você trabalhar com um tipo de caminhão, com uma carga, uma forma de colheita. Às vezes tem áreas que você tem que colher de um jeito, outra de outro, por causa de limitações. Né? Então tem que ter um planejamento viário, depois da identificação da área toda, solo, clima, aquela coiseira toda. Você vai cadastrar todos esses talhões com essas informações dentro do seu controle, dentro do seu centro de controle. Essas informações suas vão estar vinculadas, então, com relação, vamos dizer, esses talhões, ao número de amostragens que ele citou aqui. Hoje você faz uma quantidade grande de amostras, né? E você tem áreas como esse reticulado seu desse painel aí. Né? Cada uma tem um tipo de, uma característica, né? Que vai receber um tratamento. É como a pessoa chegou, nós tem que tomar esse tal remédio, aqui tomar tal remédio. Claro. Então, a adubação desse trecho vai ser assim, daquele vai daquele jeito. Você não faz uma adubação só, né? E como eu falava, fica, não, larga o pau, não é assim. Agora você... Então, a máquina vai regular o que ela vai jogar no solo ali. Exato. Né? Pela memória que você tem lá. Ela está comunicada via satélite e o tratorista vai dentro e vai olhar a temperatura, se o motor está na temperatura certa, a rotação, qualquer anormalidade, e a máquina, você partiu daquele ponto, ela vai sozinha colhendo a cana ou vai adubando. Você tem um paralelismo quase perfeito, né? Aquele paralelismo fica registrado. Quando a cana estiver grande, a máquina vai passar no lugar certinho, né? Então, é uma integração de dados aí. Você tem o geoprocessamento, que é o uso de satélites, que hoje é utilizado no mundo inteiro para várias aplicações. Se você tem um greenfield, um projeto novo, você vai pegar esse teu território aqui, vai analisar ele inteirinho, vai ver aonde você vai localizar a lavoura de cana, vai fazer o planejamento viário em cima de um geoprocessamento. Né? Se você tem já em operação uma usina, você vai utilizar imagens de satélite para identificar, já tendo registrado também os ambientes de produção, você vai identificar as áreas, né? Você tem um sistema de amostragem aí, o satélite, as unidades mínimas aí são de 3 a 5 hectares, né? O reticulado, né? E hoje está entrando como um apoio desse trabalho os VATs, ou os drones, né? Então, o drone não tem condição de pegar, vamos dizer, 15 mil hectares, 10 mil hectares e fazer um levantamento de... Isso é o satélite que vai fazer. Mas se o satélite localizar uma área lá, nesse levantamento lá, ó, aqui tem uma área que está esquisita aqui, ó. A cana aqui está com menos biomassa nessa área, está com uma cor diferente. Manda o Chiquinho lá, né? E o Chiquinho lá é o drone, manda o Chiquinho lá. Aí o Chiquinho vai lá e o cara está lá olhando, na câmera de precisão, é 12 centímetros, coisa tem uma quantidade de pixel muito grande, né? Então você vê em detalhe, você pode até chegar ali em cima de uma folha lá e ver uma lesão, fazer um necrosado, uma lesão, uma doença de vírus, ou identificar uma falta de nutrição através do drone. Então isso tudo vai sendo registrado
Tá? E como também o movimento da umidade durante os períodos do ano. Então, tudo isso compõe a agricultura de precisão, né? E mais o histórico todo. Né? E é o futuro isso, né? É futuro. Né? Então, isso aqui tem que trabalhar. Fora a parte genética, Sim. que é uma outra base, a criação das variedades, a resistência, é um trabalho, quer dizer, que o Brasil tem em grande escala. Aliás, a Monsanto colocou praticamente à venda aí a canaviales. Isso, é uma pena, que eu acho que é uma coisa que talvez pudesse interessar aí para as cooperativas, ou um trabalho que podia ser absorvido, ou para uma universidade, ou uma cooperativa de plantadores, alguma coisa que é um trabalho começado, deve ser avaliado para ver se interessa, aproveitar essa oportunidade. Mas aí nós passamos para a área industrial. E nós temos um minuto de programa ainda. Beleza. Então vamos rapidamente. Perfeito. Então você vê que existe uma perspectiva de desenvolvimento, aumento de produtividade. Porque áreas novas vão ficar escassas. Você não pode derrubar mais, né? A soja vai indo atrás da pastagem e a cana indo atrás da soja, né? Porque onde a soja entrou, ela limpou o terreno, não tem toco, não tem pedra, não tem nada, aí a cana vem atrás, porque não pode mecanizar onde tem toco, tem pedra, esse tipo de coisa. E isso vai ser limitado, a Amazônia está bloqueada, então nós temos já uma limitação física. As cidades crescendo, barragens, etc. Então nós temos, e se for mapear, nós temos X milhões de hectares que vão. Então você pode saber até quanto você pode chegar. O planejamento lá pode chegar nisso aí, né? Então, na área agrícola, na produtividade, quanto mais você desenvolver isso que o Vitor falou, o Roberto malha sempre em cima disso, você vai aumentar a produtividade na mesma área, evitando, né, que sempre causa convulsão. Agora, na área industrial, a área industrial avançou muito, né? Primeiro, a engenharia nasceu com o Proálcool, que antes era feito tudo mais ou menos na base do mestrado. Aí no Proálcool a engenharia desenvolveu, aí veio a automação, controle de instrumentação e automação, né, que agilizou, saíram as turbinas de acionamento, passaram com motores elétricos, né? Caldeiras subiram de pressão, caldeiras de alta pressão. Aí, para grandes gerações, né, a São Martinho, por exemplo, foi um marco que teve na história das caldeiras. A São Martinho, que estava parado há muito tempo, colocou uma caldeira de 330 toneladas hora com leito fluidizado, que é um sistema que você pode queimar biomassa, até lixo, até uma certa quantidade, às vezes 20, 30, um lixo selecionado, resíduos de cidade, tem mais flexibilidade, diminui lançamento de gases na atmosfera. E depois da São Martinho foram vendidas no setor açucareiro cerca de 10 caldeiras já com esse modelo de leite fluidizado. Nós temos aí um item que é o futuro, que é a gasificação da biomassa, é competir com a queima. Você, ao invés de queimar o bagaço, você vai transformar em gás. Esse gás é purificado e entra numa turbina a gás, um tipo de uma turbina de avião, turbina a gás. Então ele vai queimar esse gás numa turbina a gás, altíssima temperatura, e essa turbina a gás tem um eixo ligado no gerador. O gás de exaustão dessa turbina a gás sai com muita temperatura ainda. Aí ele vai trocar com água quente, vai trocar calor, o gás com essa água quente, e vai produzir vapor. Esse vapor vai passar numa turbina a vapor. Então, ao invés de você ter uma turbina a vapor, você vai ter uma turbina a gás e uma turbina a vapor. Você aumenta a eficiência do ciclo térmico, produz mais energia com o mesmo combustível. Zé Brock, então, infelizmente o nosso tempo está limitado. É isso aí. E eu queria deixar desde já um convite para você, para nós, numa próxima vinda sua aqui, que muito nos honra, nós falarmos um pouco mais de tecnologia, porque eu acho que esse é o momento que nós temos que falar em tecnologia, porque é um momento de passagem aí, e nós estamos aí esse turbilhão da nossa política aí, mas isso também é passageiro, vamos chegar no momento, vamos passar. E aí nós vamos ter uma nova era com certeza, onde tecnologia e novos projetos e novas
novas formas de se olhar a parte agrícola e a parte industrial, vão ser de uma maneira muito importante para que a gente possa surgir num novo patamar do nosso setor sucroenergético. E esses itens poucos que eu mencionei, farão parte de um substrato para um novo governo colocar num novo plano de desenvolvimento, de apoio à ciência, tecnologia e inovação para criar e investir nessas áreas, porque a empresa é endividada, né, numa situação dessa, saindo de uma crise, não tem condição de investir. Então tem que obrigatoriamente ter um apoio oficial, está dentro de um plano do governo. Eu quero agradecer essa oportunidade, que é sempre uma satisfação muito grande, ter essa honra de trocar ideias com você, que conversa com todo mundo do setor de uma forma bem democrática, o fórum livre, né? Sem preparação nenhuma, né? A gente vem sem saber o que o padre vai perguntar, né? No confessionário. Né? Então, muito obrigado. Obrigado a você, Eduardo Zabrox. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.